Começamos o programa da semana passada debatendo, né? Quem vai ser campeão, quem não vai. Continuamos com o mesmo debate, só que a coisa mudou bastante. Ontem o São Paulo voltou a tropeçar e hoje o Internacional ganhou. Vamos ver como é que foi o São Paulo. Primeiro passo para a gente voltar a ter confiança que a gente está fazendo. O time está cada vez mais junto. Os jogadores estão se empenhando nos treinamentos, não tem o clima, o sofrimento que tem gerado as derrotas, estão fazendo os jogadores se aproximar cada vez mais, como aconteceu em outros momentos que a gente teve dificuldade aqui. Com esse resultado diante do Coritiba aqui no Morumbi, o São Paulo chegou aos 58 pontos no Campeonato Brasileiro e atingiu uma marca bastante incômoda. Já são 5 jogos da equipe sem vitória na competição. Foram 3 derrotas e 2 empates. Obviamente que a gente pensa em título, o time mostrou que tem qualidade durante toda a temporada. Ficamos na liderança um bom tempo e tem condições de começar a vencer a partir do próximo jogo. Olha, a coisa não estava tão ruim para o São Paulo, porque ontem o Atlético Mineiro perdeu, hoje o Flamengo perdeu e o Inter estava perdendo também. Então ia ficar mais ou menos a mesma coisa, mas o Inter virou o jogo. Depois vamos discutir como virou o jogo, mas enfim, virou o jogo. O Inter abriu 4 pontos, faltando 6 rodadas. Depois nós vamos discutir, ver os jogos que faltam para cada time. Miller, e aí? Ainda dá para... Primeiro, essa coisa toda que está acontecendo. De repente o São Paulo que ganhava não ganha mais. Começa a acontecer um monte de coisa estranha. E o São Paulo ainda consegue brigar pelo título? Boa noite, Flavito. Com certeza o São Paulo já está cada vez mais distante do título brasileiro, né? E não é de agora, né? Nós já falamos aqui várias vezes, né? O Celso, você, o Vampeta, Michele, que desde a partida contra o Grêmio, a eliminação pela Copa do Brasil, o São Paulo vem caindo de produção. E a gente dizia assim, ó, são 7 pontos na frente, mas esses 7 pontos hoje virou menos 4. Então, não é à toa, não é por acaso que o time caiu de produção. O time, sem dúvida nenhuma, se você pegar... Eu falei isso com o Edilson Capetinha outro dia. Eu falei, Edilson, se você pegar o time do São Paulo, com exceção do Daniel Alves, nenhum jogador ganhou um título, nenhum torneio. Então isso pesa também em momentos decisivos, em momentos capitais de um jogo, de uma partida, o Flavito. Então, eu acredito que o São Paulo, como não depende somente dele, e jogando do jeito que está, e como jogou ontem, lembrando que o Coritiba está lá embaixo, né? É o terceiro último na tabela. E o Coritiba não ficou atrás só se defendendo, não ficou até o treinador lá dentro do gol, não. O Coritiba jogou normal. O treinador fez uma mudança, colocando o Ricardo Oliveira, e numa jogada de lateral. Aquela jogada do Ricardo Oliveira foi de lateral, uma jogada de lateral resulta num gol. Uma bobeira tremenda. Você pode ver que tinha 5 jogadores do São Paulo dentro da área e 2 do Coritiba. Perdão, um só. O Ricardo Oliveira que dá o passe e o jogador que faz o gol de perna esquerda. Então, eu acho que a crise psicológica dos jogadores é tão grande dentro do São Paulo que no final da partida, todo mundo viu isso, né? O Volpi dizendo assim, tá bem, fica só tocando bola de lado, tem que tomar gol do Coritiba mesmo. Quer dizer, o próprio jogador do São Paulo reconhecendo que os toques, a posse de bola, essa posse de bola enganosa que a gente vê hoje, esses toques de bola, o Flamengo, Flavito, e o São Paulo, eles cometem o mesmo erro. O Flamengo jogando hoje, assistindo o jogo, jogou igual o São Paulo. É toque de lado para toque de lado e toca pro goleiro, do meio campo atrás pro goleiro, quer dizer, como é que você vai ganhar mesmo de um Coritiba, que é um time fraco? Como é que você vai ganhar? Aí as críticas acontecem, o treinador não gosta, o Daniel Alves fica de biquinho, que não gosta de ser criticado. Como é que não vai ser criticado? Você ganha 1,5 milhão por mês, tem que ser criticado, né? A cobrança é de acordo com o teu salário e com o nome que você tem no futebol mundial. Então é importante o presidente agora, né? Não só fazer reunião no CT todo dia e tomar uma atitude, né? Porque é um novo presidente com uma gestão velha, de diretores, de comissão técnica e etc. Só um detalhe aí, ele tem crédito de 1,5 milhão, né? Porque não recebe nada. Já estão devendo quase 14 milhões para o Daniel Alves. Né? É bem verdade, o presidente dele pegou o cofre do clube bem vazio, né? Pelo que a gente sabe, essas mudanças estão acontecendo gradativamente, mas deve ter mudança bem radical. Ainda dá, Vampeta, ou não? Você vê que o campeonato, acredito que ainda dá, porque é o seguinte, o São Paulo perdeu a gordura em uma semana. Em uma semana perdeu 7 pontos da liderança e ainda conseguiu botar
4 a menos com a vitória do Inter hoje, né? Como o Mili falou, pressão. Eu acho que se não fosse pelos 12 anos sem ganhar títulos, seria tudo muito mais tranquilo. A torcida não faria o que fez, um absurdo daquilo, né? De fazer aquela emboscada, armar aquilo tudo. Né? A gente viu aí, ó, o Inter, que é o líder hoje. Quem diria que há 2 semanas atrás aqui, a gente não botava o Inter nem entre os 5. Você vê que coisa de louco. E o Abel, então? E o Abel já era. Tem um treinador. O Flávio, o Inter não é campeão desde 78. 79. 7-9. 7-9. Pode ser campeão, o treinador demitido. Demitido. O cara que já ganhou Libertadores, já foi campeão mundial com o Inter. É um negócio de louco, assim. Era o seu Enio Andrade, pra você ter uma ideia. Você tem ideia. E o Abel pode ser campeão, tirar o Inter dessa fila toda e ser demitido. Mas, assim, uma rodada que você tropeça, pode voltar tudo ao normal. Né? Vai ter rodadas aí no meio de semana, para alguns clubes que estão com jogos a menos. No caso do próprio Palmeiras e Flamengo e Grêmio. Né? Atlético. Atlético Mineiro também. É aquilo, aguardar as cenas nos próximos capítulos. Agora que o São Paulo não está jogando nada e entregou esses pontos de mão beijada numa reta final, parecendo aquele Palmeiras do Muricy. Parecia que ia ser campeão, tiraram o Jorginho, botaram no Muricy, perdeu o campeonato com 10 pontos de frente. Ele tinha. E ele não foi nem para Libertadores. Nem conseguiu isso. Celso Cardoso, boa noite. Boa noite, Esse Flávio. São Paulo. Então, antes até queria só... Eu estava lembrando de um treinador que uma vez veio no Mesa, e o Leão, veja só, ele veio antes para estudar a rodada para participar do programa. E teve treinador que já sentou aqui, não via jogo nem dos adversários que ele tinha no Campeonato Brasileiro, né, que não assistia. Então, eu só queria pontuar isso porque eu me lembrei disso. Sobre o São Paulo, é uma questão, é o estado anímico mesmo, sabe? Desde a derrota para o Grêmio, o São Paulo ele era um time confiante e embalado. Individualmente, o São Paulo nunca foi uma grande força do Campeonato Brasileiro. Tanto que dizíamos aqui que jogador de São Paulo, titular, seria titular no Flamengo, por exemplo, de 1 a 11, completo. Não tem. É um time que embalou, que estava confiante, e de repente veio a eliminação para o Grêmio, também um desfalque aqui, outro ali, e aí acho que o São Paulo sentiu o baque. Eu tenho acompanhado os jogos do São Paulo, Flávio, eu vejo que é um São Paulo assim, destroçado do ponto de vista psicológico. É um São Paulo totalmente sem confiança, abalado. E de repente, quando ele cresce um pouquinho no jogo, vem uma... O São Paulo tem errado muito individualmente, em todos os jogos. Um dia é erro do Gabriel Sara, do Diego Costa, um passe errado que joga, na saída de bola que joga. No jogo contra o Internacional, dos 5 gols que saíram do Internacional, pelo menos 3 de erros de saída de bola, pelo menos 3 erros de passe, sabe? Então, fica claro que o time está sem confiança. E matematicamente dá? Dá. O Internacional está fazendo uma campanha fora da curva. 8 vitórias seguidas e muitos desses jogos sem jogar bem. O Celso, a próxima rodada ele joga em casa de novo. Pois pega é. Um moço duro, e aí, só que aí tá com a cabeça, tá com a astral, tá com confiança lá em cima. E o São Paulo no estado que está, embora matematicamente exista a possibilidade, eu não vejo estado anímico para conquistar isso. Léo, por que muda tanto? O Vampeta foi muito feliz. Em uma semana, os 7 pontos viraram... Os 7 a favor ficaram menos 4. Se nós levarmos em consideração de que nos últimos 15 pontos o São Paulo ganhou 2, tem alguma coisa diferente. A equipe do São Paulo não é para isso acontecer. Não é aquela equipe que todo mundo falava de maravilha, como o Celso estava falando, mas a realidade é que ela prosperou com vitórias dentro do campeonato. Dentro da sua maneira de atuar, o seu treinador, toque para cá, toque para lá e vai. E alguns individuais saíram positivos, como o centroavante, que é o artilheiro, né? Agora, num campeonato atípico, como nós estamos em várias coisas, nessa época de pandemia, tudo é possível. Eu acho que dá ainda para o São Paulo, sim. Como disse o Vampeta, em uma rodada muda tudo. E muda mesmo, porque quando você ganha 3 pontos e o outro perde 3 pontos, se somar, são 6 pontos que foram disputados, que foram perdidos. A rodada mudou, professor, 3 minutos hoje. 5 minutos. 5 minutos no total. 1-0 virou 2-1. Uma vitória e uma derrota, a diferença que é para um. Num pênalti ainda que nós vamos comentar aqui. Acho que nível técnico desse campeonato brasileiro fraco, com muitas equipes querendo imitar outras equipes do exterior, que tem uma capacidade financeira e técnica muito grande, que nós não temos aqui, e nós esquecemos de jogar futebol. Nós queremos dar espetáculo. Não, nós precisamos dar espetáculo
após conseguir o resultado. Agora, esse negócio de toque de bola é uma coisa. Não adianta você ficar 70 minutos com a bola e o outro 20 e 2-0 para o outro. Precisa saber o que faz. A individualidade marcou o Brasil sempre, em alguns momentos. Agora nós não temos mais individualidade. Eu acho que o único time que tem 2 jogadores individuais são os 2 ponteiros do Santos, que podem decidir uma partida e adentrar dentro da área. Eles vão para cima. E nós não estamos vendo isso no Brasil mais não. Nós estamos... Inclusive os portugueses redescobriram o Brasil. Né? Esse é o problema dos treinadores. Então, o saudoso Celinho, Flavito, ele dizia assim, olha, a jogada tem que terminar no Careca. Poxa vida, ele falava isso há 30 anos atrás. Ele dizia assim, ó, Miller, Sidney, que são os pontas, né? A jogada pita, a jogada tem que terminar no Careca, porque o que chegou no pé dele é gol. E hoje em dia, infelizmente... Miller, deixa eu cruzar com você. Você citou 4 nomes sem perceber aí. Você percebeu os 4 nomes que você citou do São Paulo? Olha esse ataque. E eu era o goleiro contra. Esse é pior. Mas também a nossa equipe do Palmeiras naquela época é o que mais peitava o São Paulo. Sim, agora, olha só. Muito bom. Ele falou Miller, Pita, Silas, Careca. Bom, e Sidney. Precisa de mais? Quem tem esse time hoje, ganha qualquer campeonato. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que terminava-se a jogada no atacante, o centroavante, de referência, para se fazer a finalização e fazer o gol. Hoje a bola não chega no atacante. Hoje, falando do São Paulo, quando você vê o Luan, o Daniel Alves, Arboleda, eles pegam mais na bola do que os meias do São Paulo, do que os atacantes do São Paulo. Os atacantes do São Paulo ontem, eles não pegaram na bola. Não é que eles jogaram mal, não. Meia, eu me lembro que era o homem de coordenador, de criatividade, que alimentava os atacantes e chegavam na área. Não tem mais isso, não. Não, pode esquecer. Não, e ainda os jogadores do São Paulo poderiam fazer isso, e aí o Leão... Aquele trabalho com o Santos, mas cheio de garotos. Sim. O São Paulo é repleto de garotos. E essa bola, esse meio, o São Paulo passou o Gabriel Sara e Igor Gomes estavam muito bem quando o São Paulo estava em alta. E os meninos caíram de produção, eles não conseguem jogar. Mas a gente, Celso, a gente se esquece que quando o São Paulo estava bem, os outros estavam mal. Os outros adversários agora, acordaram, 1%, estão ultrapassando o São Paulo. Vê o Inter aí, o Inter é um time normal. Deixa eu acionar o Chico Lang. Chico, o São Paulo tem jeito? Aqui o assunto, o pessoal está meio pessimista. Boa noite, Chico. Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos do Mesa Redonda. Evidentemente que tem. Só que está havendo um flagrante desgaste entre a diretoria e o técnico Fernando Diniz e o técnico Fernando Diniz com os jogadores. Você vê que depois da partida contra o adversário de ontem, que jogou com 10 desfalques, essa é a grande verdade, houve um surto de Covid enorme e 10 jogadores não puderam entrar em campo ontem. E mesmo assim o São Paulo contra um time desfigurado, um time que não tinha era nem beira, acabou empatando o jogo, que era para ser ganho facilmente. Então, é evidente que está havendo um desgaste muito grande entre os jogadores e o técnico Diniz, em primeiro lugar. E está havendo também um desgaste entre a diretoria e o Fernando Diniz. Tanto é verdade que o Muricy Ramalho, já não é uma vez nem duas, né, que ele reúne o pessoal no meio do gramado, dá uma palestra, tenta dar uma força para o Diniz, quando eu acho que, na verdade, ele não dá força para o Diniz, pelo contrário, ele desprestigia o Diniz fazendo isso. Porque eu me lembro muito bem que na época do Leco, que o Leco foi, que nunca mais apareça no futebol, porque realmente é um dirigente de segunda classe, mas o Leco, até porque não conhecia futebol, não aparecia, né? Ou não influenciava as decisões do Diniz. E o time funcionava desse jeito. Agora me parece que com essa nova gestão do Júlio Casares, está havendo uma influência muito grande no trabalho do Fernando Diniz. E o Fernando não está segurando a onda, porque é pressão da diretoria e pressão também dos jogadores. Os jogadores percebem que o Diniz já não tem aquele prestígio que tinha
né? Que não é ele que manda no time. Quem manda no time tem o Júlio Casares, que chegou para mudar o São Paulo, transformar o São Paulo, né? E colocou o Muricy Ramalho. Quer dizer, isso é um fantasma, é um peso nas costas do Diniz. Eu acho que se não tivesse isso, talvez o São Paulo não tivesse, que nem disse aí o Leão, em 15 jogos, né, em 15 pontos, ter feito só 2. Quer dizer, é um absurdo para um time que estava 7 pontos na frente uma semana atrás. Então, o problema do São Paulo é mais grave do que se pensa. É dentro de campo e fora de campo. Porque ninguém aprende ou desaprende a jogar futebol. Se você pegar o Vampeta e o Miller aí e fazer um rachão e até pôr o Leão no gol, ele vai jogar bem. Porque ele sempre foi um grande goleiro, o Miller sempre foi um grande atacante e o Vampeta sempre um grande volante. Isso da gente é que nem andar de bicicleta. Ninguém aprende ou desaprende a jogar futebol. É que está havendo realmente uma pressão em cima do Diniz e uma pressão interna forte dos jogadores que estão vendo que ele está perdendo prestígio, né? E da diretoria, que está amassando o Diniz contra a parede. E isso está dando nesse decréscimo do São Paulo. Infelizmente, porque o São Paulo tinha tudo para ser campeão.